Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a aula na página 43 do livro de língua portuguesa, tá bom? Então, se você ainda não pegou o livro, corre lá, pega, pausa o vídeo, vai buscar o livro. E se você já pegou, né, então continua aqui com a tia. Antes da gente olhar o livro, eu gostaria que vocês prestassem atenção um minutinho aqui para a tia, que a gente vai estar trabalhando sobre pontuação, né? Sobre os sinais de pontuação. A gente vai estar relembrando aqui, tá? Então, primeiro eu preciso lembrar o que é uma frase. Frase, né? Pode ser uma palavra só, mas são palavras organizadas, né? Que a gente consegue entender. Que começa, né? Uma frase começa com a letra maiúscula e termina com um ponto qualquer. Esse ponto vai depender do que eu quero passar, qual a ideia que eu quero passar. Porque quando eu falo, eu consigo falar no meu tom de voz o que eu quero saber, a ideia que eu quero passar. Então, se é uma pergunta, eu consigo fazer pela minha entonação. Se é um espanto, se é um sentimento, eu também consigo. Mas na escrita, não. Na escrita, eu preciso usar os sinais de pontuação para que a pessoa entenda como é que ela vai ler, entenda qual foi a ideia que eu quis passar. Então, vamos rever aqui, ó. A gente tem aqui, ó, os sinais de pontuação. Nós temos o ponto final, que é aquele pinguinho, né? Eu sou o ponto final e indica um fim de um pensamento ou fala. O ponto final indica que uma ideia terminou. Então, o ponto final, gente, é só para terminar a frase. Tipo assim, olha, terminei, né? Sem emoção, sem pergunta, sem espanto, sem nada. Eu simplesmente afirmei, eu simplesmente falei alguma coisa ou neguei alguma coisa, né? Eu posso falar que eu fui passear ou eu posso falar que eu não fui passear. É simples, ponto, né? Agora vamos ver o ponto de interrogação, que é esse aqui, né? Que parece o cabinho de guarda-chuva ao contrário. Então, esse é o ponto final, esse é o ponto de interrogação. Eu sou o ponto, tô lendo aqui, tá, gente? Eu sou o ponto de interrogação. Tudo eu quero saber. Por isso eu sempre apareço para perguntas fazer. O que você quer saber? Ponto de interrogação é usado em perguntas. Então, toda vez que eu vou perguntar, né, que eu estou fazendo a pergunta, eu coloco atrás da pergunta, porque daí eu faço a entonação da pergunta. O que você quer saber? Né? Então, aqui eu tenho uma pergunta. Então, se eu terminei uma pergunta, se a minha frase é uma pergunta, eu preciso colocar o ponto de interrogação. Vamos ver aqui o ponto de exclamação. Apareço sempre quando há espanto, surpresa, admiração e até medo. Ah, como me sinto importante! O ponto de exclamação é usado para indicar uma surpresa, admiração, alegria, dor, etc. Então, toda vez que a fala transmitir algum sentimento junto, seja qual sentimento for, eu vou colocar o ponto de exclamação. Se eu tô falando chorando, se eu tô falando gritando, se eu tô falando com alegria, com tristeza, com medo, não importa. Tem sentimento, é o ponto de exclamação que eu vou pôr no final da frase. 2 pontos. Gente, o 2 pontos vocês têm que estar muito atentos. Por quê? Tem gente que confunde, né? Tipo assim, numa frase, numa história, o narrador fala. E vamos supor, a Chapeuzinho Vermelho perguntou, né? Que olhos, para que esses olhos tão grandes? Então, o narrador não perguntou nada. Ele só disse que alguém ia perguntar. Então, quando a gente acaba falando do narrador para alguém, personagem, falar, a gente usa os 2 pontos, tá? Se alguém me perguntar quem sou, eu respondo, sou os 2 pontos. Sou usado quando alguém vai falar, enumerar ou citar. Deixa eu terminar de ver aqui, que senão a gente não consegue enxergar. Pera aí. Aqui, enumerar ou citar. Os 2 pontos são usados antes de uma enumeração, citação ou quando alguém vai falar. Então, por exemplo, eu vou falar assim: eu comprei.
2 pontos. Uma bola, uma boneca, né? Um carrinho. Então, eu falo, o 2 pontos é como se espera que eu vou falar. O 2 pontos é como se fosse assim, espera que já vai falar, né? Ou espera que eu já vou contar. Então, ele é como se fosse uma esperazinha. Então, por exemplo, que nem eu falei, né? Numa história lá do Chapeuzinho Vermelho, o narrador fala assim: e a Chapeuzinho Vermelho, né, achou estranha a vovó e perguntou. 2 pontos, por quê? Porque espera que ela vai falar. Aí a Chapeuzinho fala: por que esses olhos tão grandes, vovó? Né? Então, os 2 pontos é como se fosse uma espera, tipo, espera que já vai vir, já vai ser falado, eu já vou mostrar o que que vai ser, tá bom? Mas isso a gente vai conseguir, né, com o tempo. Então, vamos aqui. Agora, o travessão. Um dia, alguém me perguntou: quem é você? Então, eu respondi: você não me conhece? Eu sou o travessão. O travessão indica o início da fala num diálogo. Gente, toda vez que numa história ou num diálogo, numa conversa, diálogo é conversa, o personagem falar, o próprio personagem falar, eu ponho o travessão na frente, porque ele indica que alguém que participa da história vai falar na própria história. Não é o narrador que está falando, e sim um personagem, tá? Então, o travessão, que é esse risquinho que tá aqui na frente, ele indica que tem um personagem falando, que é a fala de alguém. Foi ele que falou e não o narrador, tá bom? Então, toda vez que um personagem for falar, eu coloco o travessão. E a reticências, que são esses 3 pontinhos aqui, tá? Eu apareço sempre que a ideia não foi finalizada. Eu indico dúvida, incerteza. A reticências indica que um pensamento não foi finalizado. É como se falasse assim, imagine o resto, né? Eu não terminei, você termina com a sua cabecinha aí, né? Então, tipo assim, essa incerteza quer dizer, tipo, né? Ele significa que a pessoa não disse tudo que ela queria dizer, que ela deixou para você imaginar o resto, né? Assim, por exemplo, assim, eu fui lá, mas você, né? Tipo assim, você não é o quê? Né? Então, nesse final, eu coloco a reticências, porque eu não terminei de falar o que eu queria, eu deixei para você imaginar. Então, toda vez que a minha ideia não foi completa, eu deixei para o outro imaginar, eu coloco a reticências, tá bom? Eu sei que isso, a princípio, não vai ser tão simples assim da gente guardar, mas isso tudo é treino, tá bom, meus amores? A gente vai treinar bastante. Então, vamos começar com essa tirinha, tá? Para quem não sabe, gente, tirinha, o próprio nome diz, é uma tira de uma história em quadrinho, né? A história em quadrinho, ela tem várias tirinhas, né? Várias fitinhas, né? Vamos dizer assim, de quadrinhos. A tirinha é uma fitinha dos quadrinhos, né? É uma linha dos quadrinhos que a gente tira para poder fazer a história contada em menos quadrinhos, tá bom? Então, aqui, ó, leia a tirinha a seguir. Em cada tirinha, gente, tem algum sinal de pontuação. Coloque-os para que a fala ganhe mais sentido. Então, aqui, ó, se vocês olharem, a gente tem um quadradinho verde em cada balãozinho, tá? Esse quadradinho verde é para vocês colocarem a pontuação, tá bom? Eu vou fazer a leitura para auxiliar vocês, e aí vocês vão colocar o ponto que vocês acharem que é, tá? Então, aqui, ó, nesse primeiro quadrinho aqui, ó. Por que você não veio brincar ontem? Que ponto será que eu ponho nesse quadradinho verde aqui? Né? Ele fez uma pergunta. Então, não tive tempo, né? Então, que ponto será que eu coloco aqui no final desse não tive tempo? Coloquem aí o ponto que vocês acham. Pô, Lúcio, que homem vai ser você se não leva a brincadeira a sério? Então, que ponto será que eu vou pôr aqui, ó? Tá vendo que tem aqui, ó, Pô, Lúcio, né? Que é o primeiro quadradinho aqui. Então, quando ele falou assim, Pô, Lúcio, que ponto que eu vou pôr aqui? Né? Então, coloque aí para poder falar assim, Pô, Lúcio, né?
E aqui é: que homem você vai ser? Que homem vai ser você se não levar a brincadeira a sério? Né? Então, que ponto que eu ponho aqui para ele poder falar dessa forma como eu falei, tá? Então, essa tirinha do menino maluquinho, tá? As melhores tiradas do menino maluquinho. Então, a A foi isso que vocês fizeram aqui. Agora, B. Releia a tirinha com todos os sinais de pontuação. Então, vocês vão fazer a leitura em voz alta, tá? Não precisa mandar para a tia, tá bom? Vocês vão fazer a leitura aí para alguém que estiver com você ou para vocês mesmos, dando a entonação do ponto que vocês colocaram, tá? Porque o ponto é isso, ele me ajuda a fazer a leitura com a entonação correta, tá? Essa C é o seguinte: converse com os colegas sobre o terceiro quadrinho. Por que o Lúcio parece ter ficado confuso? Gente, nós não temos o colega, mas a gente vai fazer assim mesmo. Você vai imaginar aqui, ó. Tá vendo que o Lúcio tá meio confuso? Por que o Lúcio tá confuso? Olha o que ele falou. Pô, Lúcio, que homem você vai ser você se não levar a brincadeira a sério? Por que o Lúcio ficou tipo, hein? O que você quis dizer? Né? Por que o Lúcio ficou confuso? Por que você acha que o Lúcio ficou confuso com a fala do menino maluquinho? Tá? Então, vocês vão colocar aqui pra mim por que é que vocês acham que ele ficou confuso. Ai, tia, mas meu colega não tá aqui e tá falando que você vai falar com o colega. Não, eu tô falando que você vai fazer sozinho. Então, você vai pensar por que ele ficou confuso e vai escrever aqui pra mim, tá bom? Por isso que é importante vocês assistirem o vídeo até o final, que vocês querem adivinhar o que vai fazer, sendo que eu estou falando tudo no vídeo, tá bom? Aí fica perguntando pra tia, é pra fazer? Não é? Eu falei no vídeo. Quando não é para fazer, eu falo, tá? Igual da última lá de matemática, a gente tem uma que a gente não vai fazer. Essa não, essa nós vamos fazer, tá bom? Então, né, coloquem aí, pausa o vídeo, coloca, e pouco a gente volta para fazer a 2 aqui embaixo. A 2, gente, é o seguinte: a piada a seguir está sem pontuação nas frases. Reescreva a piada em seu caderno, colocando a pontuação, pois senão ela poderá perder a graça. Gente, nós não vamos copiar no caderno, ok? Vocês vão fazer a pontuação aqui mesmo no livro, tá? Então, a pontuação, vocês sabem a hora que acaba a frase, tá certo? Então, nós vamos fazer aqui no livro, tá bem? Então, por isso que é importante a gente assistir o vídeo, tá? Então, aqui, ó. O rapaz liga para a companhia aérea. Aqui tem um ponto que vocês vão colocar, ó. Tá? Deixa eu voltar aqui. Opa. Peraí. Aqui eu tenho um pontinho para fazer. Um rapaz liga para a companhia aérea. Olha quem tá falando. A senhora pode me informar quanto tempo leva a viagem de Salvador ao Rio? Olha só, vou ler de novo. A senhora pode me informar quanto tempo leva a viagem de Salvador ao Rio? Então, ó, aqui eu tenho um sinal de pontuação e aqui eu tenho uma pontuação de final de frase, né? Para ele falar dessa forma, que ponto que ele colocou aqui? Olha só o que a moça respondeu. Se ela respondeu, eu preciso colocar um ponto aqui, né? Um sinal de pontuação aqui. Só um minutinho, tá? E termina aqui, tá? Aqui. Obrigado e desliga, né? Obrigado e desliga, tá? Então, aqui, o cara, né? Uma piada. Então, aqui, ele respondeu, né? A moça falou assim, só um minutinho. Ele falou assim, obrigada e desliga, né? Então, aqui, esse só um minutinho que ele não entendeu, né? Então, a piada é essa. Então, vocês vão colocar o sinal de pontuação no próprio livro, tá bem? Hoje, nós vamos fazer só essa página aqui, tá bem? Porque a matemática a gente vai fazer 4 páginas, a gente tem CHN que vocês vão montar, né? O globo terrestre, então a gente vai dar só essa página, tá bom? Terminou, tá bom? Vocês tiram a fotinho e manda pra tia lá no portal, tá? Beijo, qualquer dúvida é só perguntar.